Bacana. Para começar, eu acredito que essa é uma pergunta que todo mundo vai querer saber, né? Quem é Jordan Hang e como tudo começou? Natural de Brusque, né? Primeiramente, obrigado pelo convite da gente estar batendo um papo hoje, falar um pouco sobre marketing, sobre empreendedorismo, liderança, inovação. É quando a gente vem pelo princípio, né? Eu passei os últimos 14, 15 anos nas principais empresas do Brasil, tá? Quase 10 anos como gestor e-commerce, digital, depois gerente de marketing da Avan. Atuei como diretor de marketing da Vocan. A gente lançou no ano passado aqui em Santa Catarina o primeiro bairro parque do Brasil, né, onde 100% dos lotes foram comercializados em menos de 7 horas, mais ou menos uns 140 milhões de reais, com uma estratégia de digital e de vendas, sem o apoio das mídias tradicionais como um todo. E recentemente, né, sou sócio de uma fintech, uma empresa que dos serviços de bancários como um todo, do mercado condominial, tá? E a gente bateu agora, em outubro desse ano, mais de 110 mil contratos. Iniciamos janeiro com 8 mil contratos, outubro batemos mais de 110 mil contratos, a gente já está quase 120 mil contratos nesse momento. E a gente tem agora, sob gestão, né, contratual, mais de um bilhão de reais para movimentação financeira nos próximos meses. Então, eu atuo muito nessa questão de gestor de marketing, diretor de marketing, mas principalmente colocando uma visão de inovação nesse segmento. E ainda continuando no segmento do imobiliário, atualmente eu sou o gestor, né, também de marketing, consultor, enfim, conselheiro de marketing da Águia Consultoria Imobiliária. É uma das maiores, como é que a gente fala, áreas imobiliárias do Brasil. A Águia vai se tornar a maior muito em breve, tá? A maior imobiliária do Brasil. Então é uma força de venda de quase 300 pessoas, onde o meu trabalho é estar fazendo toda essa coordenação de marketing e vendas através do digital, né? Mas tudo isso inicia lá em 2003, 2002, 2003, quando comecei, na verdade, a estar trabalhando com formatação de computador, né, em outros locais. E isso trabalhei até meus 14 anos, mais ou menos, 15, que quando nos 15 anos eu comecei a entrar nessa parte de designer gráfico, né, que eu vi que tinha muita oportunidade 15 anos atrás de ganhar dinheiro fazendo cartão de visita. Fazia cartão de visita. E aí depois eu resolvi ganhar mais dinheiro e eu comecei a desenvolver layout de site, fazer layout. E aí eu pensei, tá, dá de agregar ainda um pouco mais dinheiro. Então, além de só fazer o layout, eu aprendi, né, eu fiquei um tempo estudando, sou autodidata de programação, aprendi programação. Então, eu desenvolvi o layout do site e eu programava o site como um todo, com painel de administração, isso há 15 anos atrás. E aí, não contente, né, como sempre, eu pensei, ok, eu faço layout, eu desenvolvo, só que como é que faz para esse trem vender aqui? A gente precisa vender. Então eu comecei a mergulhar já 15 anos atrás no mercado de marketing digital como um todo. Então era muito carente de a gente ter informações naquele período. Então a gente ia muito para evento e para network, né? Hoje em dia tá muito fácil para ter acesso a conteúdo. É só tu abrir o YouTube, pesquisar qualquer coisa. Só que naquela época era muito difícil, porque primeiramente que não tinha esse tanto de recurso que a gente tem hoje, e a qualidade dos materiais de vídeo, de áudio, enfim, era uma porcaria. Porque a gente não tinha um bom equipamento nas mãos, né? A gente tinha um equipamento da época, um equipamento ruim. Então, algo que as pessoas desprezam muito hoje, e na época nossa era a única forma de estar crescendo, era evento, networking, e está acelerando isso, né? Foi quando trabalhei em agência, criei uma startup também de serviços de similar a um Uber, né? Isso lá em 2015,
2005, uma startup, para tu encontrar táxis. Depois surgiu a Easy Taxi, um ano depois. Depois o Thales Gomes vendeu a empresa dele por um valor altamente absurdo. E em 2013, 2012 mais ou menos, se não me engano, eu adentrei dentro da Avan, aqui de Brusque, com o desafio de estar criando a parte de digital da empresa, a questão das redes sociais, como um todo. Foi feito esse trabalho da estátua, ela ser brincalhona, isso 10 anos atrás já. E depois que esse trabalho estava feito, eu peguei e assumi o desafio do e-commerce da empresa. Então, a gente conseguiu dar um salto muito alto nessa questão do e-commerce. E depois o marketing como um todo. Mais de 60 profissionais sob a minha tutela, 250 milhões de reais de investimento por ano, como um todo. E aí vieram a questão de desafios, de reconhecimento, de premiação como um todo. Inclusive, eu recebi a premiação de top de marketing, tá? Ontem, no dia 1 ou 2 de dezembro, sobre a minha fintech, no qual eu sou sócio, onde a gente atingiu R$ 1 bilhão contratados. Então, a gente foi reconhecido e agraciado com essa premiação. E eu estou concorrendo também ao prêmio de profissional de marketing do ano. É uma votação aberta, tem lá no meu perfil, quem quiser seguir lá, @jordanhang, e puder me ajudar na votação, eu agradeço. Então, até o dia 7 a votação, o resultado sai no dia 9. Mas, independente do resultado de sair no dia 9, ser positivo ou negativo, o melhor resultado que importa para mim é o resultado das empresas, dos clientes que eu atuo. Então, se o meu cliente está tendo lucro com o meu trabalho, eu estou contente, porque a gente está numa era, como todo mundo tem acesso à informação muito fácil no YouTube, de repente todo mundo virou a melhor pessoa, o mais especialista de marketing, de qualquer coisa, como um todo. Então, é até por isso que eu estou lançando um curso também, para que as pessoas de fato entendam que, às vezes não, a prática, ela é muito diferente da teoria. E tem muita empresa que eu vejo se prejudicando, porque acaba seguindo algum aventureiro que nunca trabalhou na prática como um todo, e bota algumas táticas na sua empresa de marketing digital, e isso perde dinheiro, porque de repente todo mundo virou especialista. Só que o meu trabalho, Sérgio, muito mais do que fazer uma campanha bonita, não é sobre a beleza, não é sobre quanto a gente investe. O meu trabalho é sobre trazer dinheiro. Eu acho que o bom marketing é o que traz dinheiro e não somente faz uma campanha bonita. Porque no final do dia, o que todo mundo quer é pagar o boleto e é sobrar um dinheiro para curtir a família, fazer um churrasco, tomar uma cerveja, viajar, enfim. Só que o marketing ele tem que ser objetivo como um todo. E é isso que eu venho enfrentando muito no mercado, que eu venho trabalhando, de que a gente, de repente, a gente se preocupou somente com preencher calendário de redes sociais e fazer publicação. E a gente esqueceu de mensurar a parte de trazer lucratividade para a empresa. Tá? Então, esse sou eu, um pouco da minha história. Antes que alguém pergunte, sim, eu tenho um parentesco com o velho da Van. E essa é um pouco da minha história, que são os desafios aqui para frente. Pô, bacana, bacana. Quanto a essa empresa que você hoje representa, eu vi no Instagram, era Alma, é isso? A Alma, o que a gente faz? Nós temos no Brasil 30 milhões de condomínios, de unidades de condomínio. Eu moro num prédio, então aqui é uma unidade. Nós temos 30 milhões. Esse mercado, ele é extremamente quadrado. É um mercado obsoleto, ele ficou muito tempo parado. Então, nós criamos uma fintech, que é uma empresa de produtos financeiros para o mercado condominial, junto com um sistema. Então, a gente dá um sistema para a administradora de condomínio, ela usa o nosso sistema. Qual que é a vantagem que a administradora tem? Hoje, a gente está entregando 70% de eficiência para uma administradora. Ou seja, se tu tens 5 pessoas na tua equipe, tu pode dobrar a quantidade de prédios que tu pode pegar e suportar com a mesma equipe.
né? Então, é isso que a gente vem fazendo hoje. A gente está entregando 50% de eficiência a mais com o mercado para os síndicos e, principalmente, a gente está entregando 100% de transparência, 100% de transparência para os moradores. Porque agora, com o nosso aplicativo, eles conseguem ver toda a conta que eles têm no prédio, o que eles têm de saldo, aonde está indo o investimento, quem está fazendo, quem está pagando, quem está recebendo. Então, a gente está revolucionando esse mercado condominial mesmo como um todo. Um mercado obsoleto que uma hora isso teria que acontecer. Felizmente está acontecendo conosco. Tipo um portal de transparência para o síndico e para o condômino. Ele consegue acessar e ver com muita nitidez tudo que está sendo feito no condomínio. Trazendo para essa linguagem, é um portal, um sistema para a administradora, está administrando os prédios dela, e o síndico e o condômino conseguem ter total acesso às informações como um todo. Vou puxar agora um pouco a sardinha para o nosso lado. Quando é que pretende vir aqui para a Bahia e trazer essa possibilidade, né? Trazer um pouco dessa estrutura, né? Desenvolver um projeto como esse aqui na cidade ou no estado? Assim, a gente está hoje em 14 estados, né? A gente está buscando parcerias em todos os estados, principalmente na Bahia como um todo. Então, acho que a gente dá de fazer um famoso bem bolado nisso daí, né? Agora está voltando os eventos presenciais também. Quem sabe a gente não organiza uma palestra sobre marketing para empreendedores e realmente como ganhar dinheiro através do marketing, né, fisicamente aí na Bahia. Eu acho que tem uma oportunidade muito legal para a gente fazer isso, Sérgio. E aí, no paralelo, a gente já vai criando essas alianças e parcerias com essas administradoras para fomentar o negócio, né? Eu acho que quanto mais a gente conseguir se ajudar, eu acredito muito nessa lei, né, de a gente estar ajudando e doando, porque uma hora volta, né? Volta o que a gente planta e quem planta coisa boa tá dormindo de cabeça tranquila. Então, cara, vamos organizar esse presencial aí que sou super parceiro. Organizamos em 3, 4 cidades aí da Bahia, juntamos os empreendedores e vamos para cima. Até porque, Jordan, quando criamos essa estrutura de podcast, a verdade é ser uma startup que usa o podcast como link, né, entre as empresas e o nosso estado. A ideia é exportar a nossa cidade, exportar nosso estado para outros estados e talvez, quiçá, outros países. Mostrar o potencial que a cidade ou o estado tem. A gente está falando de Feira de Santana e são 600 mil habitantes aproximadamente, chega a 641 mil, e isso, os residentes, quando a gente coloca os flutuantes, a gente consegue chegar aí a quase 1 milhão de habitantes, de 800 a 1 milhão de habitantes, né? Então a gente está falando de uma economia extremamente pujante que tem, né, espaço e mercado para um projeto como esse. Administradoras de condomínio aqui a gente tem mais de 20 hoje, isso mapeada por mim. É um mercado extremamente rico, né? Então, assim, fomentando o empreendedorismo. É isso que eu venho fazendo, assim, nos últimos 2, 3 anos nas minhas redes sociais. Eu pego as dicas que eu coloco no dia a dia, eu dou ali de graça para todo mundo consumir. E a gente levando isso de forma física, a gente gera mais conexão, mais profundidade. E acho que quanto mais a gente fomentar a economia, Sérgio, melhor é para todo mundo. Literalmente, o Brasil como um todo, literalmente para todo mundo, né? Então, por isso que eu sou sempre muito parceiro de estar fazendo eventos, gravando podcasts, gravando os vídeos. Se no final do dia eu conseguir ajudar uma empresa, eu acredito que a minha missão nesse dia está cumprida. É isso que eu acredito. Boa tarde, Jordan. Michel Ribeiro falando aqui, tudo bem? Fala, Michel, como é que você tá, cara? Tudo certo? Tranquilo, graças a Deus, Jordan. Obrigado por nos possibilitar essa oportunidade, né, da sua presença. E eu queria perguntar, Jordan, como esse novo cenário tem afetado aí as empresas aí de Brusque, né, com essa pandemia? Ela acelerou muito essa questão da transformação digital, né? Principalmente no começo da pandemia, quando todo mundo teve que fechar, as pessoas, de repente, os donos de empresas, vou pegar um exemplo de lanchonete e restaurante, tá? De repente, eles descobriram que existia um aplicativo chamado iFood, por exemplo, porque eles não tinham mais opção. Só que aquele aplicativo já está no mercado há muitos e muitos anos.
Então, o que eu quero dizer com isso? A pandemia, ela obrigou as pessoas a utilizarem isso, os empreendedores a utilizarem isso. E fez os empreendedores pensarem o seguinte: cara, esse aplicativo tem 3, 4 anos. Por que eu nunca usei? Entendeu? Então, isso faz com que as pessoas agora assim, eu vou esperar a próxima pandemia, ou o próximo outro grande evento, tomara que nunca mais aconteça, né? Mas, dando de exemplo, assim, vou esperar o próximo grande desastre para eu poder atualizar a minha empresa. Então, isso acelerou muito. Só que aconteceu um negócio nesse período. As pessoas se viram obrigadas a estar utilizando esse tipo de tecnologia que eu falei, e muitas empresas criaram uma conta na rede social, ou no Facebook, ou no LinkedIn, ou no Instagram, e acharam que fizeram a transformação digital do seu negócio. Só que, na verdade, é só criar uma conta no Facebook. Isso não é transformação digital. A transformação digital está utilizando tecnologias para estar criando novos processos ou otimizando processos existentes para que a gente possa potencializar o nosso lucro e estar trabalhando, né, em escala. Então, muita gente está nesse caminho que eu chamo, na minha visão, errado, da transformação digital, porque ainda não começou, e tem muita gente acelerando, só que às vezes acelerando na direção errada. Não adianta a gente acelerar se a gente está indo na direção errada, porque a gente vai gastar combustível para ir, combustível para voltar, e depois para ir na direção correta. Mas, assim, muita gente cresceu, né, na pandemia, quem estava preparado, principalmente, o mercado condominial, a inadimplência dele é 0, então não teve prejuízo, porque todo mundo é obrigado a pagar o condomínio como um todo, não tem essa inadimplência. E as empresas que fortaleceram, né, a sua estratégia digital durante a pandemia, não estou falando que elas criaram uma conta no Facebook só. A que fortaleceu a estratégia digital durante a pandemia, quando acabar a pandemia, né, a gente está caminhando para isso ainda, elas vão acelerar de uma maneira altamente absurda, porque elas estão retraídas na tecnologia, só esperando o momento certo para acelerar. E enquanto as que criaram uma conta na rede social e acham que fizeram a transformação digital, vão ver os concorrentes delas lá na frente, acelerando. Então, assim, é isso que eu digo, ainda dá tempo, mas tem que fazer um trabalho bem feito. E na sua opinião, qual é a maior dificuldade que essas empresas, que a gente chamaria aqui de analfabetismo digital, né? Tá começando a engatinhar no meio digital e aí cria uma conta e acha que já está no digital. Então, qual seria a maior dificuldade dessas empresas? Seria um profissional de marketing, uma agência, ou usar mais, ou explorar mais as tecnologias? Qual seria a dica que você daria para essas empresas, né? De uma forma geral. O principal problema é a cabeça das pessoas. Tá? Esse é o principal aspecto, porque a transformação digital, ela é uma cultura. Então, assim, é igual eu brinco, assim, diariamente, eu sou meio bocudo mesmo, igual eu falo assim, cara, Sérgio, matar um leão por dia é fácil. O difícil é desviar das antas. E tem muita anta no caminho, cara. Você entendeu? Então, tipo assim, a principal dificuldade é, às vezes, o gestor, o dono, alguém entender que tem que fazer. Porque 99% das empresas que fecham, o dono ou o gestor fala a seguinte frase. Tu leva uma solução nova para ele, né? Ele te fala assim, Sérgio, a gente sempre fez desse jeito. Eu não vou mudar. Então, esse nós sempre fizemos assim é o que mata as empresas. Veio o iFood. Eu não vou usar o iFood. Nós sempre fizemos assim. A pandemia obrigou a usar. Você entendeu? Então, a principal dificuldade é a cabeça das pessoas. É trabalhar a cultura para depois trabalhar a tecnologia. É o que a gente usa hoje no mercado como um mindset, né, de crescimento. O cara tem que estar aberto, apto a essa novidade e caminhar com ela. É aquilo que aconteceu com o celular lá atrás. É tendência, antes ninguém queria, depois passou a ser uma necessidade. Hoje, praticamente todo mundo tem um smartphone na mão. Então, se eles não vierem
né? Se não acompanhar essa tendência, forçosamente vai chegar um momento que vão estar muito atrás dos concorrentes, mas vão ter que seguir, né, o fluxo do rio. Eu entendi. Quem adapta e acredita na tecnologia primeiro sai na frente. Imagino. Verdade. Eu acredito que a pandemia fez a gente avançar mais de... Não foi os 50 anos em 5, mas foram mais de 10 anos em 1, porque as pessoas tiveram que se obrigar a estar no digital. Tu lembra do desenho dos Jetsons? Sim, sim, sim. A pandemia, ela fez com que a gente, né, a humanidade, fosse da era dos Flintstones para os Jetsons em 2 meses, entendeu? Mas... Sim, sim. Eu até assisti esses dias e fiz esse comparativo dos Flintstones e dos Jetsons. Eu falei, rapaz, como cada coisa daquela era tão, assim, futurística, e hoje a gente tem à mão muitas daquelas coisas do desenho e fomos obrigados de uma forma ou de outra. E não vai ter outro caminho. Eu acredito que a pandemia vai passar e concordo contigo que quem tiver pronto e preparado, só esperando o momento para dar o start, já vai estar saindo muito à frente dos empresários que vão começar a se preocupar quando vê o concorrente dele desenvolvendo alguma estratégia, positivando a sua marca no mercado, crescendo, e aí eles vão estar querendo buscar competitividade onde não existe mais espaço para competitividade naquele momento. Ele vai ter que arrochar para poder avançar. A principal barreira acaba sendo realmente a resistência humana, né? Porque as pessoas elas têm medo de fazer algo que não existe porque elas nunca viram, porque não existe. Então, como elas nunca viram e não têm a confiança, não é todo mundo que tem a coragem e a visão, entendeu? É isso que distingue o líder de um seguidor. Verdade, concordo. E você já falou um pouco sobre como você ingressou no mercado, como no marketing digital, mas eu percebo que houve toda uma cronologia, né? Desde da criação de cartões de visita até os sites. E hoje, como é que se estabelece uma campanha de marketing, por exemplo, para uma marca? Vamos dar um spoiler aí para quem está nos ouvindo. Qual que é o principal problema hoje? Tá todo mundo vendo, comprando, consumindo um curso de especialista do Instagram, por exemplo, especialista do Facebook, por exemplo. Só que aí é que está o pulo do gato. Não adianta tu saberes e dominares o Instagram ou o Facebook, qualquer rede social, se tu vai comunicar da maneira errada. Se você não vai estar fazendo uma comunicação que vai fazer com que você atinja os seus objetivos. Por quê? As pessoas estão preocupadas em fazer 3 ou 4 posts por semana. Aí eu falo, tá, e daí? O que tem nesse post? Como que ele vai estar atingindo o meu objetivo? E quando eu dou um outro passo, a gente percebe que as áreas de marketing, na sua ampla maioria, trabalham sem um objetivo, trabalham sem uma meta. Qual que é a meta da empresa? Então, primeiro, a gente precisa partir de um planejamento. Por quê? Se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer destino importa. Qualquer publicação importa. Então, a primeira coisa é o seguinte, é o planejamento para lançar uma campanha. O que eu quero vender? Eu quero vender camiseta preta aqui, vai. Eu quero aumentar minha receita em 40% nos próximos 3 meses. Marketing, me ajuda a bater essa meta. Aí o marketing vai começar a desenhar a estratégia. Não é tipo assim, eu tenho camiseta preta, eu vou fazer uma publicação dela. Mas qual que é o objetivo? Se eu não sei qual que é o objetivo, eu não sei o que eu vou estar medindo. E se eu não sei o que eu estou medindo, eu não sei se está bom ou se está ruim. Então as empresas estão desperdiçando muito dinheiro de marketing. É de uma maneira absurda, entendeu? Estão fazendo por fazer e não estão medindo. Mas não basta medir. É como que aquela métrica vai fazer com que eu atinja os meus objetivos. Por isso que eu tomei o cuidado de, no meu curso, que eu quero abrir o carrinho dia 14 de dezembro, eu tenho o primeiro módulo que é o quê? Planejamento. Eu vou ensinar na prática como você vai estar planejando o teu negócio. Planejando o teu negócio, depois vai estar planejando as campanhas de marketing, tá? Depois a gente entra no modo de produção de conteúdo.
que é a produção de conteúdo? É o que a gente vai estar colocando em cada rede. Depois eu abro cada rede social. Por que disso? Se a gente não souber, não tiver um planejamento, não souber o que a gente vai colocar lá na frente, vai dar problema. Por exemplo, a gente tem algumas empresas sérias, vou dar um exemplo assim, sei lá, um advogado. O cara, ele é criminalista e tal, ele tem que fazer com que as pessoas não sejam presas, os clientes dele. Tem muito advogado desse porte, desse segmento, fazendo dança no Instagram. Qual que é a credibilidade que tu me passa? Nenhuma. Então, o problema não é o Reels do Instagram. O problema é o que tu divulga lá. Então, assim, cara, é igual aquela coisa. Tu pode ter o melhor médico, o melhor cirurgião do mundo. Só que se ele chegar na consulta contigo e ele tiver com o jaleco aqui, com a roupa dele toda suja de sangue, qual que é a credibilidade que ele tem? Entendeu? Então eu tomei esse cuidado para estar lançando o curso. E quem que vai consumir o meu curso? Cara, o empreendedor. O empreendedor que tem uma equipe interna, o empreendedor que tem uma agência terceirizada, ou o empreendedor que ele mesmo que faz tudo. Eu tenho minha loja de roupa, eu que faço tudo. Porque eu ensino desde o começo até o final, num passo a passo, só que na minha pegada. E o que ela é? Sem encheção de linguiça, entendeu? Eu não gosto muito daquele, para dar volume de curso. O que eu tenho ali é tiro certo. Então eu tomei esse cuidado para o profissional de marketing também, é um direcionamento do meu curso, e também para influenciadores e agências de marketing também como um todo. Então, mais ou menos, essa é a visão aí que eu enxergo todo o negócio. Eu entendi e concordo, porque você não pode usar a rede social de forma indiscriminada, até porque quando você se coloca à disposição de criar conteúdo, você está gerando autoridade. Que autoridade eu estou gerando, né, com algumas dancinhas da moda, fazendo aquelas TikToks da vida, que não critico, nada contra, mas eu acredito que para cada modal você tem que ter, né, uma estrutura e uma estratégia. Você sabe onde quer chegar e você monta com base nisso. Eu concordo plenamente. E tem muita gente também, Jordan, fazendo mais do mesmo. Eu percebo que tem muita gente abrindo a rede social, como você falou, se preocupando naquele calendáriozinho que já é vendido em alguns cursos para poder fazer as postagens dos cards. E aí vai lá, pega uma tendência do mês e tal, e aí começa a fazer tais postagens. Mas você vai olhar depois as métricas daquela postagem, quantas contas alcançaram, quantas pessoas curtiram e tal, você percebe que o alcance é muito pequeno. Então, são estratégias que já começam falíveis. Né? Já começam falíveis. Eu acredito que a estrutura que você está propondo em nível de curso vai trazer muita credibilidade para quem vai começar no digital agora. Para quem trabalha sem planejamento, qualquer resultado importa. Então, se alcançou uma conta, 1.000, quem não tem planejamento não muda nada, entendeu? E a maioria das pessoas que trabalham nessa área, às vezes, acaba não tendo esse planejamento, essa meta, e para estar seguindo isso como um todo. E agora a gente vindo no ano 2022, onde a gente pode ter uma instabilidade política, cara, a gente não tem planejamento, estar brincando com a falência do teu negócio. Simples assim. E outro detalhe, Jordan, quais as ferramentas fundamentais para fazer o marketing digital de qualidade? A principal ferramenta para estar fazendo uma campanha, um marketing de qualidade, é um bom profissional de qualidade. A principal ferramenta é o recurso humano. Não adianta a gente ter um bom software e as ideias serem ruins. Então, a principal ferramenta que eu uso são boas pessoas, sempre na minha equipe, e eu forço muito a criatividade, porque a gente não precisa ter a campanha mais cara, o maior investimento, mas a gente precisa ter o melhor retorno, a maior lucratividade, porque o marketing que não traz lucro é ilusão, entendeu?
E tem muita gente achando que esperança é uma estratégia de marketing. Então, só que não é bem por aí que funciona. Por isso que eu digo, a principal ferramenta é o fator humano, porque tu pode criar algo muito interessante aqui pelo próprio celular, ou tu pode estar criando pelo computador, pelo melhor equipamento do mundo e tal, como um todo. Mas quantas pessoas que têm o melhor equipamento do mundo e tem uma campanha péssima? E quantas mensagens virais que a gente vê de baixíssima qualidade, só que é muito bom. Então, as pessoas, elas desprezam o poder de uma ideia. Uma ideia, ela pode mudar o mundo. O que você acha das marcas estarem vinculando, né, o seu produto ou a própria marca à questão dos profissionais influencers, os blogueiros, como se diz? Qual é a sua opinião sobre isso? Bem feito é um bom resultado. Mal feito pode levar o teu negócio à ruína. Porque o que acontece? Quando um influencer faz um trabalho para ti, na tua empresa, ele está falando em nome da tua empresa. Simples assim. Então, se ele se portar errado, fizer qualquer coisa errada, é o nome da tua empresa que está lá. Então, o que a gente não pode fazer é cometer alguns erros clássicos, que é o quê? Fechar com o influencer simplesmente pela quantidade de seguidores que ele tem. As pessoas, às vezes, não analisam se ele é coerente com a minha marca, o que ele faz ou não faz. Quantas pessoas que a gente já viu? Ah, tá no auge, tá no auge, tá no auge. Vai lá, publica algo errado, algo equivocado, uma opinião contrária, acabou. E isso pode acontecer com a tua marca. Então, só que quem faz, planejando, entendendo, pesquisando e testando, cara, é uma ferramenta muito boa. Por quê? Quando o influencer, ele recomenda o teu serviço, o teu produto para alguém, o que isso acontece? Se o Michel, ele te recomendar uma loja, Sérgio, tu tens mais chance de ir lá comprar do que se ele não recomendar. A taxa de conversão por indicação é de até 5 vezes maior que a taxa de conversão normal. Então, eu gosto muito, sempre trabalhei com um projeto de influencer. Inclusive, estou rodando um projeto hoje de influencer aqui em Brusque. O resultado está muito bom, porque eles são coerentes com o que a gente está trabalhando. Mas o meu ponto de alerta é, cara, cuida para não botar qualquer idiota para falar em nome da tua marca, que isso pode trazer uma dor de cabeça absurda, absurda. É perigoso essa questão da incongruência do profissional ou do influencer com a marca, porque ele pode realmente... Você já ouviu algum caso, Jordan, de marcas que foram canceladas na rede social por conta de uma atuação do influencer ou vice-versa, não sei? Isso acontece com muita frequência, né? Marcas, programas. Vou te dar um exemplo. Eu acompanho as notícias ali no Twitter e teve uma polêmica, acho que é na Fazenda, na Record, na Fazenda. Teve um caso lá, enfim, uma confusão. E o público queria que aquele jogador, aquele participante, fosse expulso do negócio. E o que eles fizeram? Foram nas marcas que estavam patrocinando e falaram assim, ó, se tu continuar patrocinando esse dali, ou se tu não fizer pressão, eu vou deixar de consumir o teu produto. Esse mesmo movimento aconteceu naquele último Big Brother, se não me engano, com aquela Carol Conká. Né? Então, ela perdeu todos os patrocínios. Porque as pessoas falam assim, ó, peraí, se tu patrocina ela, porque tu concorda com o que ela faz. Se tu concorda com o que ela faz, eu não quero consumir o teu produto. Aí é que está o perigo de a gente conhecer quem a gente está patrocinando e quem a gente está fechando essa parceria como um todo, né? As principais tendências, na sua opinião, em marketing digital para 2022? A tendência para o ano que vem. O que vai acontecer? As marcas elas estão ficando cada vez mais humanizadas. Vocês podem perceber isso. Toda marca agora tem um bonequinho, tem um avatar e tal, tudo mais como um todo. Então, a tendência é que isso vai ser acelerado. As marcas vão buscar cada vez mais essa conexão humana, acelerando, tá? Através de avatares,
de personagens, enfim. Só que as marcas começaram a entender o uso de dados, das informações. Não basta tu ter apenas um boneco bonito, né? Ele se comunicar legal. Basta, é essencial a gente ter dados e informações de como, o que e quando ele vai estar falando de determinada pessoa. Então a gente fala que já entramos na era dos dados faz muito tempo. Cara, a gente até pode ter entrado, mas eu nunca vi ninguém trabalhar direito. Ou vi poucas empresas trabalhando direito com isso, entendeu? Então, se a gente entrou, a gente esqueceu como que faz, na verdade. Mas é algo que está engatinhando que eu vejo que é um caminho literalmente sem volta, né? E que eu acredito que tenho a plena confiança que no 2022, 2023, 2024, isso vai acelerar um negócio muito, muito, muito rápido. E o pessoal está muito preocupado com a questão do metaverso. Eu não vou nem explicar, não vou nem falar o que é, porque isso vai demorar para pegar e não adianta a gente estar preocupado com o metaverso se a gente não sabe fazer a droga do arroz com feijão dentro de casa, entendeu? Não adianta eu estar preocupado em comprar uma Ferrari se eu não sei ligar o carro. Então tem muita gente se preocupando com o que pode vir daqui a 10 anos, quando deveria estar fazendo o que funciona para a tua empresa hoje. Então 22 para mim era da humanização, dados, e as pessoas começarem a fazer um pouco mais de arroz com feijão. Você falou que trabalhou na Vulcan e trabalhou também na Vulcan, né? Aqui é porque a vocalização às vezes fica diferente quando a gente traz a questão da regionalização, tá? Então na Vulcan e na Avan. A Avan, ela utiliza alguma inteligência artificial ou a Vulcan para essa comunicação humanizada com o cliente? Ou a Vulcan, ela usa algum tipo de inteligência artificial? Você estava falando que a gente está na era dos dados. Óbvio, eu tenho que pegar cada um, coletar esses dados de forma tão milimétrica para conseguir alcançar o meu cliente fim. Essas empresas as quais você trabalhou, elas utilizam alguma inteligência artificial, faz algum tipo né, eu vou usar um termo mais para contextualizar, manipulação desses dados? Como é que funciona? Qual que é o conceito? Essas empresas, elas... o cliente fez uma compra, tu tens as informações dessa pessoa. Então, tu entende o que ela comprou e quando ela comprou, para depois estar oferecendo algo a mais. Vou te dar um exemplo. Para quem comprou um cortador de grama, o que tu faz? Em janeiro, que é o mês que mais cresce a grama, tu pode oferecer, cara, promoções de sacos ou de armazenamento dessa grama como um todo, né? Todo mundo que bota fogo, tem gente que bota no saco, embala e joga fora. Então, se eu sei que tu comprastes um cortador de grama, eu sei que em janeiro eu posso te oferecer um local de armazenamento, um saco de grama como um todo. E se tu comprou um cortador de grama, quer dizer que tu mora numa casa, muito provavelmente, né? E que tu tenhas um gramado. Não, a não ser que dê de presente isso para alguém, né? Mas, então eu sei que tens uma casa, tens um gramado. Puta, o que eu posso oferecer? Né? Eu posso te oferecer uma cadeira para tua área de grama lá, uma mesa, um ombrelone. Eu posso tentar descobrir se tens piscina ou não. Então, tudo isso é sobre a questão de dados. Puta, vai chegar agora dezembro, né? O que a gente faz? A gente começa a enviar a promoção de protetor solar, como um todo. A gente chega em outubro, o que a gente faz? Oferta produtos de emagrecimentos milagrosos, porque todo mundo quer ficar bonitão pro verão, entendeu? E todo mundo acha que vai ficar bonitão pro verão em 30 dias. Então, tu oferece em outubro, compra aqui o produto, dezembro, tu tá top. Então, assim, os dados, eles servem para a gente estar entendendo o comportamento das pessoas. Né? Por exemplo, assim, não adianta eu oferecer capacete para quem tem carro, para quem tem só carro, né? Sim. E não adianta oferecer uma jaqueta de moto para quem não tem só carro. E eu oferecer qualquer outra coisa de carro para quem tem só moto. Então, e aí que é um dos segredos da digitalização das empresas. O entendimento desses dados é que levam as empresas a tomarem decisões inteligentes. Né? A Vulcan usa isso, a Avan usa isso, a Alma usa isso. Os locais de maior lucratividade e destaque, com certeza, também usa isso. Porque isso faz com que eu sei
antes de você o que você vai precisar amanhã. Porque tudo isso é um hábito, é uma rotina como um todo, né? Então, os dados, eles são amplamente utilizados por todas as empresas que tu falaste. Imagino. E como é que ficaria a questão do comércio varejista com essa era agora? Eu acredito que a gente está na era do e-commerce, né? Você acredita que as empresas elas conseguem manter os dois modais, o e-commerce e o varejista, ou ela tem que focar mais em um do que em outro? Ou o e-commerce vai ser a bola da vez agora, então vamos focar nisso aqui, vamos deixar um pouco de lado o varejo. O que você pensa sobre isso? Cara, eu dou uma dica para as empresas muito prática. Ela vem, Jordan, eu foco no e-commerce. Jordan, eu foco na loja física. Eu foco em qualquer outra coisa. Só que elas esquecem de uma coisa. Foca na droga do teu cliente. Tu não tem que focar no e-commerce, porra. Tu não tem que focar na loja física. Foca no teu cliente. Se o teu cliente está na loja física, tu já tem tua resposta. Se o teu cliente está no e-commerce, já tem tua resposta. Mas foca lá. Aqui é assim, ó. O que acontece? Eu estou vendo um gramado aqui de cima, vou até fazer analogia. A grama do vizinho é sempre mais verde. Tirando a do meu vizinho, que ele não cuida muito bem isso aí, tá? Tá uma merda aqui, ó. O que acontece? Eu tenho uma loja, aqui eu vendo livros, por exemplo, beleza? Vendo livros físicos aqui e tal, blá, blá. Aí eu vejo a Amazon. Agora também eu vou ser meu e-commerce, eu vou acelerar meu e-commerce. Cara, mas talvez o teu consumidor seria muito melhor tu botar uma bancadinha de café dentro da tua livraria, o cara vir tomar o café dele, comprar um livro, trabalhar e ir embora. Talvez tu não vá conseguir competir com uma Amazon pelo preço, pelo frete, pela diversidade de produto. Ninguém tem obrigação de comprar contigo. Então, muita gente tomando prejuízo. Cara, foca onde teu cliente está. Então, assim, ao invés de tu gastar 100 mil reais para fazer um e-commerce e bombar ele, cara, gasta 30, monta uma estação de café legal, chama teus clientes ali. Vai aumentar a satisfação deles. As pessoas, elas focam na tecnologia quando deveriam focar nas pessoas. É um erro clássico. Bacana. É uma questão também de cultura, né? Ele entender que o foco é o cliente. Quando ele entender que a maioria das vendas no físico, ela parte do pressuposto emocional, eu encanto, eu trago, eu vendo. E no digital, geralmente ele vai, né, com muito foco naquilo que ele quer, e por isso essa humanização das empresas no digital, com a questão dos avatares, dos bonequinhos lá para poder conversar com o cliente. Agora, diz uma coisa, eu percebi que algumas grandes empresas estão trabalhando com a questão do marketplace. Estão se juntando para vender os mesmos produtos, e às vezes você entra no site de uma, quando você clica em comprar, te direciona para outra. Essa estratégia é uma boa estratégia de vendas. O marketing ele vai entrar também aí nessa questão do marketplace. Como é que isso funciona? Esse é um grande depende, porque assim, ó, teve o Mercado Livre. Ele é um dos mais antigos que tem, marketplace, todo mundo vende lá dentro. E aí, de repente, aí surgiu o Magalu, marketplace. Surgiu o Ponto Frio, marketplace. Extra, beleza, por aí vai. E aí, a gente volta de novo. O tiozinho, aqui da esquina, que ele tem uma lojinha, ele tem um e-commerce, também vou ter um marketplace. Gastou dinheiro, desenvolvimento, gastou tempo, gastou marketing. Ninguém está ali, porque ele não tem algo que se chama audiência. Por que as pessoas estão no marketplace? O que acontece? Tu pega o teu produto que tu vende e tu bota ele para anunciar dentro de um site, né? Uma Magalu, a Van, Mercado Livre, tanto faz. As pessoas, empresas que botam lá dentro, elas geralmente botam porque elas não têm dinheiro ou não querem investir em marketing para trazer pessoas. Só que eu preciso de pessoas para comprar meu produto. Então, se eu não tenho dinheiro para fazer marketing, para as pessoas virem conhecer meu produto, elas botam dentro de outro site e a cada venda que gera, ela paga uma comissão. Então, assim, isso não é mais que tendência, entendeu? Isso já é uma realidade, está ocorrendo, é muito bom.
dá venda pra caramba, só que tem muitas empresas que estão errando em algo básico que se chama matemática. A gente aprende lá desde quando o seu Zé comprou 98 laranjas e comeu 8. Quantas eles têm? Né? Então, as pessoas estão esquecendo de fazer conta. Por exemplo, minha margem de lucro é de 10%. Aí ela bota no Marketplace do Mercado Livre. A comissão lá, amigão, é 16%. Aí o cara vende, dá prejuízo. Aí ele fica, eu tô vendendo pra cacete. Por que eu tô dando prejuízo? Tu dá prejuízo porque tu não fez conta. Então o Marketplace é bom. Só que se a pessoa tem que lembrar que a matemática também existe, entendeu? Porque tu tem essa comissão. Cara, tem lugar essa comissão chega a 20%, 25%. Então, quem não faz conta tá tomando um prejuízo absurdo. E quem tá usando da maneira correta tá ganhando muito dinheiro. É uma baita solução. Então, Jordan, me veja as suas considerações finais. Agora abrimos o microfone aí. As considerações, né? Eu gosto de ser muito, muito prático em algumas coisas que eu acho que a gente deveria falar mais. Eu falei um pouco, mas a gente deveria falar mais que a gente, que eu digo todo mundo, né? Como um todo, que é o quê? Lucratividade. As pessoas, elas estão focadas em tanta coisa e às vezes esquecem que para qualquer coisa sobreviver é preciso ter lucro. Né? Então, assim, cara, o que é o lucro do podcast de vocês? É ter audiência. Porque com audiência eu tenho mais visibilidade. Com mais visibilidade eu posso pedir patrocínio. Qual que é o meu lucro? Visibilidade e autoridade. Com mais autoridade e visibilidade, mais empresas vão me contratar ou contratar a minha empresa. Simples assim. Qual que é o lucro da minha empresa, da minha fintech? Financeiro. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas falam muito pouco sobre lucro. Elas esquecem de fazer conta sobre lucro. Né? Então, assim, minha mensagem final é, cara, acompanha as tendências de marketing que estão acontecendo, como um todo, mas foca em fazer o básico, porque se a gente não tiver uma boa base, tudo pode desmoronar da noite para o dia, tá? Como um todo. Foca no teu cliente, não importa se ele está no celular, se o teu cliente está numa xícara, não interessa. Foca no teu cliente e não na plataforma. Por quê? Quando tu foca no teu cliente e não na plataforma, tu focaste no teu cliente. Não importa onde ele está. Tu vais prover para ele uma grande experiência. Uma grande experiência. Então, a minha dica de fechamento, cara, foco no cliente, lucratividade, atento às tendências, mas faz a base. E 2022 está por aí, temos que planejar, porque a gente pode ter várias surpresas ao longo dos próximos meses aí como um todo. Verdade, Jordan. Lembrando que ano que vem é um ano político também, né? Então, é um ano que a economia ela acaba ficando em oscilação constante, né? Mas, lembrando também que no início da sua fala você falou do curso que você pretende lançar. Para quem está acompanhando, me segue lá no Instagram, né? @jordanhang. Aí tem todas as informações para tu se inscrever, para estar adquirindo o curso, que eu gosto de brincar que é o primeiro curso do mercado que não tem muita enrolação, é direto ao ponto. Sim. E o objetivo dele é fazer com que você ganhe dinheiro. Massa. Então, quando é que você pretende abrir para compra? Ou já pode? Vai ter algum voucher de desconto para quem está aqui com a gente? Como é que vai ser essa proposta, né? A gente vai estar abrindo, né, o nosso grupo de WhatsApp do curso, começar a mandar as informações ali agora nos próximos dias, como um todo. Tá? E para quem está hoje ouvindo aqui o podcast, eu vou deixar válido um cupom, né, para a primeira turma. Como é que funciona, né? São turmas fechadas, então tem que se inscrever logo, porque acabou a turma, acabou só na próxima levada, que eu não sei quando vai ser, porque eu estou cansado, que eu estou trabalhando 17 horas por dia por causa desse curso, eu não aguento mais, para falar a verdade, para entregar algo de qualidade. Né? Então, vamos botar um nome do podcast, tá? Como cupom de desconto. A hora que abrir o carrinho, a hora que abrir o grupo, já vou liberar esse cupom lá como um todo.
para a gente estar podendo acelerar isso daí e a gente está podendo cada vez mais prosperar e ganhar dinheiro juntos, né? E crescer sempre juntos como um todo. E também, cara, obrigado pelo convite, a gente batendo esse papo hoje. Acho que ele está sendo bem produtivo, na verdade. E estou ansioso aí para a gente fazer uma caravana aí pela Bahia, selecionar algumas palestras, algumas administradoras de condomínios, para a gente estar levando esse nome aí pelo Brasil todo. Nós queremos te agradecer, né, por nos possibilitar esse encontro aqui no podcast, né, e parabenizar pelo prêmio novamente, né? Obrigado de novo pelo convite. Quem está ouvindo e não votou ainda até o dia 7 de dezembro, entra no meu perfil, tem um link lá, desce até o final, me seleciona, agradeço de coração. E aí, a gente aguarda aí mais um convite para depois uma próxima rodada. Mais uma vez agradecer, sempre uma honra para a gente estar falando com pessoas que têm deformaram a mente, né? Mudou totalmente a visão da coisa e pode trazer para as pessoas que estão acompanhando, para as pessoas que vão assistir e vão ouvir esse podcast em um outro momento, essas informações foram muito produtivas, bastante válidas, e eu acredito que vai gerar mudança de mindset, vai gerar algumas transformações de mente pelo Brasil e aí afora. Valeu, cara. Obrigado aí pelo tempo, obrigado pela conversa e daqui a pouco estamos fisicamente juntos aí pela Bahia. Valeu. Um abraço, pessoal. Jordan Hang para o Brasil.